Olá, meus amores, tudo bem? Bom, módulo 118, nós vamos falar de comparação de informações, né? Entre fontes distintas. O que é fontes distintas? Alguém sabe dizer? Quer dizer que são fontes diferentes, né? Distintas significa diferente. Um exemplo de distinta: falar não é a mesma coisa de fazer. Cantar não é o mesmo que interpretar. Portanto, são duas funções, são duas situações distintas, ok? E aqui ele fala de duas notícias, né? Olha como as duas notícias são colocadas aí, falando do mesmo foco que é o robô, porém de uma maneira diferenciada. Na primeira, ele coloca assim: robô ganha inteligência artificial para operação em Marte. Ele não diz o que o robô vai fazer, mas ele deixa claro que o robô ganhou uma inteligência artificial. Logo na outra, ele fala o seguinte: a Alemanha quer lançar robô que construirá casas em Marte. O mesmo lugar em Marte, está falando do robô. Aqui ele fala da inteligência que vai ser articulada ao robô, né, para fazer algumas operações, mas ele não se diz qual operação. E nessa ele já fala até que o robô construirá casas em Marte. Olha sim, olha que coisa linda, né? Duas informações totalmente distintas. Isso aqui, pessoal, é onde acaba às vezes, na maioria das vezes, se não se toma cuidado, criando confusões, criando conflitos na mídia com pessoas que são da alta sociedade ou até mesmo política, ou até mesmo ser humano assim comum que não está em evidência, né? Mas e até mesmo no nosso dia a dia. Tem que tomar muito cuidado com informações, né? Eu posso chegar e falar assim: o Colégio Galileu está com a parede amarela. Aí depois para outra sala eu vou chegar e vou falar assim: o Colégio Galileu pintou a parede de amarelo, verde e azul para seguir o padrão, pois vamos usar essas cores em nossas aulas. Olha só. Para começar, eu não uso cores nas aulas porque eu não sou professora de arte, eu sou professora de língua portuguesa. E como que eu posso falar das cores do colégio? Eu falei do amarelo, que ele aparece nas duas informações, portanto, na outra eu já aumentei mais duas cores e ainda falei qual a função que elas teriam sobre as nossas disciplinas, né? Aliás, sobre a minha, né? Que no caso não é arte. Então, veja, às vezes, uma informação, uma fala dita incorretamente ou sem certeza, prudência, pode causar conflito, sim. Temos que saber muito bem como vamos falar, dar a informação ou falar sobre algo sem que comprometa nem a você e nem ao outro ou nem a situação de que você vai falar, ok? Então, esses dois textinhos aqui é para vocês lerem e depois nós discutimos sobre o conteúdo de cada um deles. Aqui ele fala o seguinte: entretanto, há duas disparidades possíveis de serem verificadas. Quanto ao título da primeira notícia, induz o leitor a concluir que o robô já está pronto. O título da segunda sugere que tal invenção ainda é uma possibilidade. Além disso, a autonomia do robô é vista com ressalvas na segunda notícia, diferentemente do que ocorre na primeira. Isso porque naquela fica evidente que ele não tem total independência. Ou seja, isso, no entanto, não significa que ela tenha total independência.
Na primeira notícia, apesar da informação também aparecer, ela não recebe destaque. Realizar esse tipo de comparação entre fontes diversas e de uma mesma notícia é fundamental para sermos informados corretamente. As diferenças, como as verificadas, devem contribuir para desconfiarmos daquilo que é afirmado e checarmos em uma terceira fonte qual é o dado exato. Meus amores, aqui nós temos o módulo 119 e o 120 que praticamente nós vamos aí incluir para o mesmo assunto, tá? Só que aqui nós vamos a manifestação de concordância ou discordância, ou seja, concordar com algo ou discordar dele, tá? São emissões de opiniões, ok? Escrever textos é uma das maneiras de manifestarmos nossa concordância ou discordância em relação a determinados fatos ou opiniões. Muitas vezes os textos são de uma forma eficiente para persuadir ou dissuadir leitores. Persuadir é fazer com que alguém confie em sua opinião e haja da maneira que você tenta mostrar como a mais adequada. Dissuadir constitui, com o contrário, levar alguém a deixar de agir de determinada maneira, aparentemente já definida. A palavra, seja falada ou seja escrita, tem muito poder. Por isso, expressar opiniões com palavras é um jeito de colocarmos-nos no mundo, de mostrarmos um pouco do que somos ou do que pensamos. Todos os assuntos praticamente podem caber em manifestações escritas e faladas, nas quais mostramos nossas reflexões. Até elementos complexos como o tempo podem ser um mote para manifestações de escritas ou falas. O tempo é um grande mistério. Ainda que haja ditados populares como o tempo cura tudo, não sabemos exatamente o que esperar dele. Há nisso simultaneamente angústia e beleza. Abaixo aqui eu tenho um outro texto pequeno que fala sobre o tempo. Aí vocês vão ler esse texto e daí com os outros nós vamos realizar os próximos exercícios, tá bom, meus amores? Um beijo para vocês e até a próxima.